Qual que é o... Deixa eu fazer uma pergunta para você em relação à imigração. Qual que é o visto da moda hoje? Na verdade, hoje as pessoas procuram muito o EB2NW, porque é o visto que oferece a oportunidade de você adquirir o status de residente legal nos Estados Unidos, sem a necessidade de investimento mínimo, como o visto L, o visto E, né? E não tem a obrigação de constituição de empresas, nada disso. É o seu plano profissional, demonstrando que você é alguém que vai agregar valor ao médico. Mas não é todo mundo parece que tem essa habilidade agora no Brasil? Que aqui estão vendendo, virou um produto de prateleira que qualquer um qualificado? Paulo, o que acontece é o seguinte, a gente tem que naturalmente fazer a triagem do cliente para ver se ele de fato ele preenche os requisitos objetivos do visto e se ele é um profissional que vai de fato ser um profissional de interesse nacional. Obviamente, eu falo que toda vez que você oferece uma boa oportunidade, como o EB2NW, que está baseado num princípio da América, que deseja ter os grandes profissionais em território americano, como o do EB1A e do EB2NW, você dá a oportunidade para pessoas tentarem distorcer essa finalidade. Eu percebo que a imigração, ela, cada dia que passa, apura mais a forma de distinguir o joio do trigo. Agora, inegavelmente, a gente percebe que muitas vezes existe uma forçação para enquadrar todas as pessoas como profissionais de habilidade, sendo que muitas vezes são profissionais que não se enquadram nesse perfil. E o que acontece, por exemplo, você faz o meu processo, eu falo que eu sou o melhor fotógrafo, e eu vou para os Estados Unidos, eu vou fotografar todo mundo, e aí você entra com o processo e a gente ganha. Eu pego meus documentos. Só que eu vou fotografar ninguém, eu vou trabalhar lá de Uber, vou fazer alguma outra coisa. Existe algum... Eles buscam saber o que você está fazendo? Existe algum tipo de... Um compliance após a aprovação? Isso. Não tem. Olha só, a sua pergunta é bem interessante, porque quando a gente faz a aplicação de um visto L ou de um visto E, que são os vistos empresariais, apesar de a gente chamar o visto E de visto de investidor, ele é um visto de empreendedor baseado na cidadania europeia. Esse visto, você tem renovações. E a imigração, ela certifica se o que você prometeu na hora do processo está sendo cumprido. Agora, no visto EB2, não existe esse compliance. Na verdade, o governo americano ele quer ter o bom profissional aqui em território americano. E a gente sabe que muitas vezes um profissional que é licenciado em determinada área no Brasil, ele sequer vai exercer a profissão dele aqui, porque ele detém o conhecimento. E é importante frisar que o governo ele quer o conhecimento. Ele não quer a licença, até porque o engenheiro brasileiro não é engenheiro aqui, o médico não é, o advogado não é, enfim, via de regra é isso. Mas o que o governo quer, ele quer que você trace um plano demonstrando que as suas experiências, o que você fez no passado, te qualifica para o futuro. E ele usa nessa avaliação um nível de escrutínio que é a preponderância da evidência. O que é isso? Que o que você alega é mais provável do que não. É como se fosse 51%. Então ele não exige que seja 100%, 90%, ou seja, você execute o plano. Mas esse plano tem que ser crível. Então existem casos de pessoas que vêm, não executam o plano. Que a maioria, do que eu conheço, pelo menos, sabe? Não vai haver esse compliance depois. Não existe, realmente. Não, então eu não sou obrigado a fazer. Não é obrigado. A não ser que você tenha um Agora, visto de investidor. o que tem que ficar bem claro, Paulo, porque eu falo que toda vez que a gente coloca, sem falar mal dos nossos compatriotas, todos nós somos brasileiros, a gente adora o nosso país, é porque muitas vezes existe uma distorção do que é usado no direito americano, que no Brasil é tratado diferente, muitas vezes até por advogados. Aqui, falar mentira para uma autoridade, você está cometendo um crime de perjúrio. Então, você tem um plano que você não é obrigado a executar, mas você não pode ter feito isso ardilosamente, ou seja, mentido deliberadamente. Agora, a gente sabe que muitas vezes isso acontece. Sim.